Bom dia a todos. Agradeço pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui, é uma honra. E vou conversar um pouquinho com vocês sobre água, clima e serviços ambientais. Se puder colocar palestra, o pessoal lá atrás, puder colocar a minha palestra aqui, projetar. Vai colocar? Muito bem. Pode. Aqui. O pessoal se organizar aqui. Muito bem. Na semana passada, no dia 8 de setembro, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, ele lançou o relatório First Global Stocktake. Esse é o primeiro relatório que estava previsto no artigo 14 do Acordo de Paris, e é um relatório que avalia o quanto as metas nacionalmente determinadas pelos países, de fato, estão alcançando o objetivo final, que é limitarmos o aquecimento do planeta em 1,5 graus. E fato é que esse relatório é bastante preocupante, porque ele mostra que as metas propostas pelos países até o momento, se nós seguirmos nessa trajetória, nós iremos alcançar aí um aquecimento de 3 graus. Ou seja, nós não conseguiremos alcançar a meta de 1,5 graus, a não ser que nós cortemos as emissões em pelo menos 43%. E se nós formos pensar, uma redução desse porte é algo pouco factível. Precisa ser feito muito esforço. Então, provavelmente, nós cheguemos aí, com nossos esforços, a tentar chegar em 2 graus. 1,5 graus é algo que está sendo muito difícil de ser alcançado com as metas até então propostas. Isso é algo que chama a atenção. E, ao mesmo tempo que foi liberado esse relatório, travou aqui, eu verifiquei que o estado de Goiás, no dia 8 também de setembro, quando foi lançado esse relatório, decretou estado de emergência ambiental por conta dos incêndios florestais. Embora estejam em menor quantidade do que no ano passado, esse decreto facilita, com que você tenha uma resposta mais ágil, o que é muito bom. Mas, de fato, as queimadas, o desmatamento, eles alimentam um ciclo de retroalimentação muito preocupante. Porque quando você remove a vegetação, além de você emitir de volta para a atmosfera tudo o que havia sido sequestrado em termos de carbono, você também remove o processo de evapotranspiração, que é a evaporação do solo mais a transpiração das plantas, que alimenta a formação de nuvens por meio da umidade. Então, você altera o ciclo e o regime de chuvas de uma região. E isso é muito preocupante porque, normalmente, os incêndios eles acontecem no período de estiagem, que é quando a vegetação está mais seca, mais propensa ao fogo. Então, mais propensa ao fogo, maior o número de incêndios, mais você libera o carbono sequestrado, mais o planeta aquece. E isso vira um ciclo que se retroalimenta e é algo que é muito preocupante. Por isso, esse combate às queimadas, ele precisa ser realizado, ao desmatamento, ele precisa ser feito, para que a gente não tenha o comprometimento dos serviços ecossistêmicos, a provisão, especialmente de água, que nós estamos falando aqui. O estado de Goiás, em termos de estimativa de emissões de gases do efeito estufa, quando a gente olha para o ano de 2021, o total de emissões foi de 93 megatoneladas de CO2 equivalente, enquanto as remoções foram somente 10 megatoneladas. Ou seja, nós precisamos trabalhar nas remoções. Quando a gente olha para o perfil das emissões, em comparação ao Brasil, a gente vê que o estado de Goiás, 66% das emissões estão associadas à agropecuária e 16% à mudança de uso da terra, que não deixa de estar também relacionado à expansão agrícola, à conversão de florestas, de vegetação em pastagem. Em relação ao Brasil, a gente tem 49% das emissões por mudança do uso da terra. O fato é que hoje se fala muito no net zero, que é exatamente você conseguir compensar. Isso é extremamente necessário, que a gente reduza drasticamente as emissões, mas que também a gente trabalhe nas remoções.
Isso porque os gases de efeito estufa, eles têm um tempo de vida na atmosfera que é muito longo. Por exemplo, o dióxido de carbono ele tem um tempo de vida de mais de centenas de anos. Isso significa que se nós parássemos de emitir o dióxido de carbono, a gente ainda teria os efeitos do aquecimento por uma centena de anos. Por isso, a gente precisa trabalhar não só o corte das emissões, mas a remoção do que já foi emitido. E, como hoje nós comemoramos o Dia do Cerrado, o Cerrado, que é o bioma dominante aqui no estado de Goiás, ele ocupa uma área que equivale a Portugal, Espanha, França e Itália juntos. E, por ser uma área tão grande, o potencial de sequestro ele também é muito significativo. Se calcula que o Cerrado tem um potencial de armazenar aproximadamente 14 bilhões de toneladas de CO2 por quilômetro quadrado. E as pesquisas mostram que muito desse sequestro ele é feito pela biomassa abaixo do solo, ou seja, as raízes, né, da vegetação do cerrado elas são profundas e elas conseguem armazenar mais do que a biomassa acima do solo. Como o Estado tem a vocação, né, para a agropecuária, nós precisamos encontrar soluções que harmonizem a vocação do Estado para a agropecuária também com a preservação ambiental. E existem maneiras de nós pensarmos soluções nesse sentido. As pesquisas mostram que a gente consegue, né, com sistemas, por exemplo, agroflorestais, nós conseguimos uma remoção muito maior do que uma emissão, que é o contrário do que a gente observa quando a gente tem a pecuária extensiva e os sistemas agrícolas convencionais, onde você tem muito mais emissão e pouca remoção. Já os sistemas agroflorestais que são integrados, eles conseguem remover muito mais do que emitir. Isso se torna muito interessante. E como nós estamos falando de água, quando a gente olha para as projeções futuras, elas são preocupantes, porque o Cerrado é o berço das águas, né? 40% das águas de todo o Brasil, elas nascem aqui. E a gente tem projeções que são muito preocupantes para a região aqui do Centro-Oeste, em termos de redução de chuvas. Nós teremos aí chuvas mais concentradas, o que não é bom para a recarga, tá? E um período de estiagem mais longo, além do aumento de temperatura. E isso faz com que a redução das chuvas, aliado ao aumento de temperatura, faz com que você tenha maior evaporação, ou maior perda de água. E, de fato, no Brasil, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estima que, em 2017, houve uma evaporação líquida de aproximadamente 35% mais do que o que é retirado para abastecimento urbano. Ou seja, nós estamos perdendo muita água pela evaporação e, conforme o planeta se aquece, mais água será perdida. Isso significa que, mesmo que a chuva se mantivesse na média, com o aumento da demanda pelo crescimento populacional e o aumento da evaporação, nós não conseguiríamos suprir a demanda hídrica. Existe um tripé muito delicado entre energia, produção de alimentos e água. Esse tripé, ele significa que nós só conseguiremos, né, segurança energética e segurança alimentar se nós tivermos segurança hídrica. Ou seja, esse tripé, essas três variáveis, elas são interconectadas. Se você não tem segurança hídrica, você não tem segurança energética, não tem segurança alimentar. E da mesma forma, elas são dependentes uma da outra. Então, nós precisamos trabalhar esses três aspectos e numa visão mais holística. Por isso, é importante que os tomadores de decisão tenham em mente uma ideia que foi desenvolvida pelo MIT, que é chamada de multisolving. O que é o multisolving? O multisolving é você pensar com uma ação quantos co-benefícios podem ser agregados. Né? Então, às vezes, com uma ação, com um programa, com um plano de ação, você consegue agregar muitos co-benefícios de forma que nós também trabalhemos a questão da igualdade. O que é essa questão da igualdade? A necessidade de que os custos e benefícios sejam igualitariamente distribuídos, o que, de fato, isso não acontece, por isso nós temos os conflitos pelo uso da água. O multisolving trabalha essa questão de pensar múltiplas
soluções, né? Ou seja, uma solução, mas que agrega muitos benefícios, especialmente para a nossa saúde. Esses benefícios, normalmente, eles não são contabilizados. E segundo a própria Organização Mundial da Saúde, os benefícios para a nossa saúde superam em muito os custos de implantação das medidas de combate às mudanças climáticas. Ou seja, só o benefício da saúde já supera os custos que nós teríamos para implantar medidas de mitigação. Ecossistemas protegidos, com rica biodiversidade, eles mitigam as mudanças climáticas. Eles ajudam a trabalhar a resiliência. E é uma decisão que nós precisamos tomar. Ou nós trabalhamos o risco, ou nós trabalhamos com resiliência. E para ter resiliência, nós precisamos proteger o ecossistema, porque isso garante maior oferta de serviços ecossistêmicos. Esses são os benefícios agregados, os co-benefícios. Por isso, se nós pensarmos nas emissões do estado de Goiás, onde teríamos medidas para combater desmatamento e emissão pelo uso da terra, nós podemos pensar aí em vários co-benefícios relacionados que virão junto com essas medidas. E os tomadores de decisão podem pensar quais medidas me trarão mais co-benefícios. E isso é importante, esse tipo de análise é importante que seja feita. Então, essas medidas podem garantir bem-estar, menos pressão sobre o sistema de saúde pública, menos enchente, água limpa, ar puro. Mas o que temos? Caminhando aqui para o final, o que temos até o momento aqui, né? O estado de Goiás tem um arcabouço legal muito importante. Já se avançou em vários aspectos. Em termos de arcabouço legal, a política, já existe a política estadual de mudanças climáticas, o plano de mitigação e adaptação, já tem medidas de ICMS ecológico, programa por pagamento de serviços ambientais, tudo isso é excelente. O ponto, talvez, que nós precisamos pensar é em avaliar a efetividade dessas políticas. O quão, de fato, elas têm sido efetivas. E um ponto que eu queria trazer aqui é a importância de nós trabalharmos o Estado apoiando e incentivando os municípios. O combate às mudanças climáticas, ele começa do local. Ele começa do local e vai para o global. Porque todos vamos ser impactados pelas mudanças climáticas. Mas o impacto vai ser diferente de local para local. Por isso é importante que os municípios estejam pensando em terem seus próprios planos de combate às mudanças climáticas, seus próprios planos de mitigação e adaptação a essas mudanças. Inventários municipais. Imagine se o estado de Goiás todos os municípios tivessem um inventário municipal de gases de efeito estufa. Isso é extremamente importante para a gente pensar quais políticas vão ser mais efetivas, aonde atacar o problema se eu não conheço os riscos e as minhas vulnerabilidades, como eu vou pensar nas soluções. E aí eu queria trazer um pouquinho bem rápido do projeto Itabirá. Esse projeto, eu venho de Itabira, Universidade Federal de Itajubá, tem um campus em Itabira, e eu moro lá na cidade de Itabira, é uma cidade mineradora. E lá nós desenvolvemos um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós fizemos o primeiro inventário municipal de emissões atmosféricas e tivemos várias dificuldades com o levantamento de informações, tá? especialmente pela questão de que muitos dos empreendimentos são licenciados pelo Estado e não são pelo município. Então, existem diversas dificuldades e o Estado precisa apoiar os municípios. É importante também aprimorar os instrumentos de comando e controle. Eu trouxe aqui a questão da qualidade do ar, porque nós temos trabalhado muito lá em Itabira, até onde nós temos o conhecimento, foi o primeiro município que avançou para padrões mais restritivos de qualidade do ar. E trabalhar a poluição atmosférica, você também trabalha a mitigação a mudanças climáticas. Então, tudo isso é importante. O município precisa ser apoiado e incentivado pelo Estado. Bom, para finalizar, eu queria trazer o projeto Juntos pela Araucaia, porque é um projeto que demonstra a possibilidade de a gente agregar inúmeros co-benefícios com esses programas. A ideia do multi-solving, ela é ilustrada pelo projeto Juntos pela Araucaia e outros programas de restauração ecológica.
Então, quais são os co-benefícios, né, que estão aqui associados? A gente tem o sequestro do carbono, tá? Nós temos aí o ar puro, porque a vegetação ela purifica o ar. Produção de água, né, facilitando a recarga, a vegetação promove proteção do solo, bem-estar social e humano. E é um exemplo da governança do local para o global. Exatamente esse ponto, nós precisamos ter essa noção de que vai começar no local e disso se expande. E a questão econômica também, porque esses programas promovem empregos verdes e são soluções baseadas na natureza, que são exatamente soluções que atuam de forma preventiva e sempre prevenir é muito mais barato do que remediar. Eu queria finalizar com 2 frases para a gente se inspirar. Uma é de Albert Einstein, que diz: o mundo tal como o criamos é um processo do nosso pensamento. Não pode ser mudado sem mudar o nosso pensamento. Por isso, ver as crianças aqui hoje é algo que me inspira, porque a educação ambiental ela ajuda a mudar o pensamento. E nós precisamos mudar o nosso pensamento se nós quisermos mudar a realidade que nós temos. E, por fim, uma frase de Margaret Mead, que diz: nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Eu vejo aqui hoje pessoas engajadas e comprometidas. A revolução pode começar por aqui. Muito obrigada. Peço desculpas porque eu vou ter que fazer uma passagem relâmpago, porque eu tenho um voo agora, então eu vou ter que sair correndo, mas eu agradeço muito pela oportunidade e espero que o evento seja um sucesso, eu tenho certeza que será. Muito obrigada.